Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Recanto Sati, onde o nosso propósito é compartilhar conhecimentos de forma simples, leve e amorosa. Se essa é a sua primeira vez no canal, por favor, se inscreva, curte, comente, compartilhe, porque dessa forma vai trazer muitos convidados diferentes, assuntos diferentes que vai ajudar muito, tanto no nosso dia a dia como para a nossa essência, tá? E hoje o nosso podcast tem a nossa convidada hiper mega especial, super fofa, que é a Fabiola Borges. Fabi, muito obrigada por ter aceito o convite no podcast. Seja Por muito nada. bem-vinda. Imagina, eu agradeço. Nossa, muito legal, assim, quando a Caco falou de você, eu não cheguei a entrar no seu perfil e tal, depois a gente vai colocar na descrição para o pessoal te acompanhar também, mas, assim, fiquei super curiosa, né, porque é uma coisa completamente diferente do que a gente fez até hoje, né, a gente está desde julho fazendo esse trabalho e eu acho que você, com certeza, vai trazer muita coisa legal, assim, muito da sua experiência para as pessoas. Eu acho que elas vão gostar de te escutar. Ah, obrigada. E aí a gente queria saber um pouquinho, né, do seu dia a dia e principalmente do seu final de semana, né? Bom, minha profissão, que eu trabalho todos os dias, é programadora. Então, de segunda a sexta, eu estou aqui na frente do computador. Nas horas vagas, eu estou planejando o meu final de semana, o que é uma coisa que me dá muita alegria. A maioria dos finais de semana eu estou fora. Eu falo que a minha vida nos finais de semana é uma vida outdoor, porque é fora da cidade, é no meio do mato, fazendo as coisas que eu gosto. E eu gosto muito de fazer trilha, de escalar. Eu gosto especialmente do montanhismo e gosto muito de cachoeira, porque eu acho que cachoeira é um negócio assim que você pode estar cansado. Você entrou debaixo de uma, parece que você zerou. E gosto de cachoeira, gosto de bike, então eu gosto de esportes ao ar livre, né? Uhum. E recentemente eu comecei a escalada. Recentemente, assim, tem 2 anos atrás, mais ou Sim. menos, eu comecei a Uhum. escalar. E E o que aí que é te isso. levou a isso? Assim, foi algum problema de saúde? Foi uma necessidade de você estar em contato com a natureza? Ou foi os dois? Ou foi alguma outra coisa? Foi o fato de que eu tive filhos, um filho, na verdade, e eu comecei a me sentir, assim, muito sedentária, porque eu não fazia nenhum tipo de atividade, né? Antes você não fazia nada? Eu não fazia nada, não Antes da fazia nada. gravidez? É mesmo? É. Nossa. E aí eu comecei a me sentir sedentária, estava ficando acima do peso já. E também a questão de que eu estava me sentindo entediada, como se eu estivesse empurrando a minha vida com a barriga Uhum. o tempo todo. E não tinha nenhuma grande novidade, eu tinha uma rotina, minha vida era só trabalhar e nos finais de semana descansar para na segunda-feira começar de novo. Então, assim, era difícil ter algum tipo de novidade. Ah, vou fazer tal coisa, tal dia. Uhum. Então, tava entediante, assim, nesse sentido. E foi quando eu comecei a procurar alguma coisa diferente para fazer, alguma coisa que eu me movimentasse ao mesmo tempo, é, alguma coisa que me trouxesse algum tipo de alegria, assim, que eu Uhum. conseguisse me mover, assim, alguma coisa que me movesse, né? E assim, isso tem alguma coisa a ver com o seu trabalho estático, né? Você trabalha só com a mente, na verdade, né? Não tem movimento, né? Né? E assim, é home office que você trabalha? É home Ah, office, 100% home office. E, assim, eu, quando era criança, eu cresci na roça, né? Boa parte da minha infância foi na roça. Então, eu já tive esse contato com a natureza, e aí eu acho que eu me identifiquei mais com esse tipo de atividade por causa disso, sim. que é uma coisa que já fazia parte, e depois eu me distanciei pelo tipo de trabalho, por vir para São Paulo, né? Porque eu morava em Minas, depois vinha trabalho para São Paulo, então acabou que eu fiquei muito mais dentro dessa selva de pedra, não mais na natureza, né? Sim, sim.
Ah, então dá bem para entender assim o porquê você escolheu, né, Uhum. esse tipo de atividade, porque é da sua natureza, né, de estar em contato com a É. natureza, é da sua natureza, estar em contato com a sua natureza é ótimo. É isso. Mas é isso, é. Mas assim, é muito contraditório, né? Porque você gosta do seu trabalho, é uma coisa que você gosta de fazer, mas ao mesmo tempo você tem uma outra necessidade que é completamente diferente, que é estar fora, né? Isso. Eu gosto do meu trabalho. E assim, eu gosto muito do fato também de que com o meu trabalho eu vou conseguir arcar com todas as minhas coisas que eu faço no final de semana, né? É Uhum, essencial. Com o meu trabalho servindo as pessoas, né, servindo uma empresa, eu vou uhum, conseguir servir a mim mesma depois, trazendo as coisas que eu preciso para manter a minha vida sim, sempre alegre, divertida, porque eu sentia falta de ter uma vida divertida pelo menos na sim, maior parte do tempo. Porque é ruim ficar só com a vida só séria ou só com problemas. Então, sim, assim, é muito bom quando você consegue manter sua vida na maior parte do tempo na diversão. sim. Então, hoje meu tipo de vida é esse, a maior parte do tempo é diversão. Eu estou fazendo algo divertido, algo que eu gosto e estou alegre, né, com isso. Uhum, uhum. Então, eu me encontrei nisso. Porque assim, se a gente for pensar, o próprio esporte, né, o que você faz no seu final de semana, você também precisa de um raciocínio, né, de uma inteligência, né, para fazer. Não é simplesmente caminhar, né? Não, não é. Precisa de uma série de outras coisas que o seu trabalho durante a semana te dá, né? Sim, eu fiz cursos, tá? Uhum, Por exemplo, para escalada eu tenho que fazer curso. uhum, Então, você tem que investir em equipamento, todos esses esportes têm equipamentos. Então, uhum, você precisa, obviamente, uhum. trabalhar para manter tudo isso, né? Mas realmente a gente precisa ter uma preparação, né? Sim, Não só sim. uma preparação financeira, mas é uma preparação física também, porque eu tenho Sim. todo o preparo durante a semana treinando para poder Uhum. fazer aquilo do final de semana. Não é só planejamento, é o treino também. Sim, não, e eu digo assim, o raciocínio rápido, né? Que o Sim, teu trabalho durante a semana te dá isso, dá. né? Aham. O raciocínio, porque às vezes as pessoas não têm noção e acham que é só a força, né? O preparo físico, mas é um conjunto, né? Você precisa da rapidez de raciocínio e o teu trabalho em si, ele te exige isso, né? Então, essa parte você já está bem tranquila, porque você já tem, né? Já tem esse preparo. Já a lógica, né? Também a Exatamente, lógica. é muito lógico o raciocínio, como você vai fazer. Assim, eu estou falando de fora, tá? Eu não conheço nada desse mundo, como a Caco, né? A Caco já, eu fico, ai meu Deus, ela é de cabeça para baixo ali, eu já fico horrorizada. É uma coisa que Não, não adoro! É tão legal isso! Vocês eu nem não imaginam. combina comigo, não combina comigo. Mas eu acho muito legal, assim, para quem gosta, porque não é só bonitinho, não é, é uma coisa diferente, é uma coisa radical. Não, faz parte, né, da personalidade mesmo da pessoa, né? De ser ousada, né? De, Uhum. de, de gostar de aventura no sentido de novidades, de gostar de arriscar, mas com segurança, né? Não é uma coisa irresponsável, Não, né? não é. Porque às vezes as pessoas veem na TV e tudo, fulano, olha que louco, fez isso. Não, mas tem todo o preparo, não é uma pessoa aleatória que vai lá e faz alguma coisa, né? Uhum. Precisa de uma série de requisitos, né? Sim. Essa questão da novidade, eu nunca tinha comentado nos meus posts. Eu sempre comentei o meu início
como uma necessidade física de sair do sedentarismo. Uhum. Mas é porque eu nunca nem tentei explicar para alguma pessoa ou para ninguém, e eu achei que ia ser difícil colocar isso num post, de que eu precisava de algo mais, que eu estava empurrando minha vida com a barriga, de que eu estava apenas existindo, assim, é Uhum. como se eu estivesse vivendo dia após dia, até chegar ao fim, tudo bem, sabe? E Uhum. quando, na verdade, aquilo não me estava trazendo alegria nem prazer nenhum, Uhum. e eu estava precisando de algo que me trouxesse uma novidade, que me movesse, que me deixasse alegre o tempo todo, sabe? Corpo, Então, mente e espírito, né? Você é, conseguiu reunir em tudo, né? porque a vida não, para mim, assim, na minha cabeça não podia ser só aquilo, né? De, Uhum. tá, tô vivendo dia após dia, empurrando tudo com a barriga até acabar. E, E não, eu posso ser feliz, eu posso fazer as coisas que eu gosto e ser feliz o máximo de tempo que eu conseguir, né? Tem os problemas da vida, e tudo, mas Sim. assim, o intuito maior, né? Tem gente que já está definindo o sucesso como a pessoa que é feliz, né? Que é a pessoa que consegue É. ser feliz. Então, Aham. eu acho que o intuito maior era conseguir me manter nesse estado mais de Sim. alegria. Sim. E quais os lugares, assim, quais os tipos de lugar que você prefere, ou assim, é em grupo, ou você vai com grupo, ou você vai sozinha? Como é que é isso? Meu início foi com grupos. Quando eu comecei a fazer trilhas, eu ia com grupos. Grupos assim de 15 pessoas, ou às vezes até mais. Uhum. E depois da pandemia, a pandemia foi até bom nesse sentido, porque aí eu descobri que eu mesma poderia fazer meus roteiros e ir aonde eu quisesse, poderia fazer contratação de guia local, tem coisa que eu não preciso de guia, que eu vou sozinha. Uhum. Então, assim, eu comecei com um grupo na pandemia, eu comecei a fazer com amigos, eu falava assim, vamos comigo, a gente racha as despesas de combustível, pedágio e tudo mais, mas aí depois eu comecei a realmente ir sozinha, assim, teve Uhum. muita coisa que eu peguei e fui encontrar guia em outra cidade, fazer sozinha, e ok, a gente passa uns perrengues na estrada, né, tipo árvore caída, ter que dormir na estrada, mas acontece. É, né? No nosso dia a dia a gente tem vários, né, percalços, né? É, Não tem jeito. Mas assim, pelo tipo de esporte, a gente já imagina que tenha mais coisas, né? Mais histórias. Você estava falando de cachoeira, eu tenho pavor de cachoeira. Porque eu sempre acho que vai aparecer uma cobra, eu sempre acho que vai aparecer um bicho. Eu tenho muito medo de cachoeira. Porque a água é pode muito acontecer. gelada e porque eu sempre acho que vai aparecer algum bicho. Não, olha, eu fiz até um post sobre os benefícios da água gelada da cachoeira, que ela faz bem, assim, um monte, assim, pra gente. E eu gosto, especialmente quando você tá Uhum, trilhando, tá com aquele calor, que meu corpo aquece muito rápido, e eu uhum, tenho dificuldade para repor a minha hidratação, e uhum. então, na hora que eu encontro uma cachoeira, parece que me dá uma zerada, assim, eu entro, você vê, assim, praticamente entro debaixo de todas, só se oferecer algum perigo de uma pedra cair lá de cima, que tem umas cachoeiras que elas são bem Sim. craqueladas, assim, aí essas Uhum, eu não entro. uhum. Mas se não, eu entro debaixo de todas que eu vou vendo, porque aí eu falo assim, ó, meus batismos, eu vou batizando. É verdade, é sempre o batismo, né? Nunca teve naquele É. lugar, então né? E Então já você já bebeu. encontrou? Oi? Ela já bebeu bastante água de cachoeira, né? É da Você. nascente, né? É da nascente. E você já encontrou bichos, assim, porque eu morro de medo, gente. Eu sou muito medrosa de Já, bichos. muitos. Muitos. Quando eu fui para Brotas, faz o quê? Não, umas 3 semanas que eu fui para Brotas. E Uhum, assim, a gente estava lá no Ecoparque Caçorova e tem uma boa infraestrutura, sabe? A trilha era toda calçada, mas na hora que a gente estava voltando, tinha uma cobra, ela já estava perto da área do restaurante, né? Só que não uhum, era uma cobra qualquer, pela coloração dela e a cabecinha meio triangulada, poderia ser uma cascavel, só que não tinha o chocalho, né? Não é O uhum. uma guiso. jararaca, né? É. Então, era uma jararaca. Foi Uhum. isso que o cara falou, que a gente teve que avisar, né? Porque ali tem muito cachorro e tem muita gente andando, então, e uma jararaca é venenosa, então, assim, É. teve que avisar. Mas, assim, Aham. é comum encontrar cobra. Teve um dia que eu tava trilhando até com uma amiga lá no Ibitipoca,
Uhum. E aí ela tava andando na frente, ela passou por cima da cobra, ela não viu, era um filhote. Aí Sim. eu vi antes de passar, então assim, ela, não sei como ela não pisou em cima. Ela não pisou em cima, ela meio que passou, né? Mas aí na hora que aí eu vi que era uma cobra e falei, nossa, eu não gosto de cobra, eu tenho pavor de cobra, É. mas assim, não é um medo que me paralisa, não. Assim, eu sei que eu posso Aham. encontrar alguma em cachoeira, já encontrei dentro de rio várias, especialmente aquela cobra verde que fica por cima, né? Caninana, muitas caninanas, Com mas certeza a cobra não me paralisa, porque eu saio correndo, porque eu tenho muito medo. Se tem uma coisa que ela não faz comigo é paralisar. Uma vez não aconteceu comigo em aconteceu? Teresópolis. Nossa, eu corria tanto que eu falei assim, nossa, parece que a cobra é uma maratonista, né? Porque eu corria muito, eu e uma colega de faculdade, a gente estava andando, né, tal, e tal. Daqui a pouco a gente se deparou com a cobra e a gente saiu correndo, gritando, e a gente corria muito. E eu falei assim, gente, mas a gente está muito longe da cobra, ela não tem como vir. Ela não é uma papalégua, né? Não, e ela nem vem atrás de você, ela não vem, ela foge. Mas não me paralisa. Não, teve uma vez também que a gente foi também fazer uma trilha de cachoeira, aí uma amiga minha falou assim, fica paradinha que tem uma cobra bem atrás de você. Aí eu fiquei parada, porque ela disse que Uhum. a cobra estava saindo. Eu tenho pavor de cobra, mas eu fiquei lá parada até a cobra sair, para não mexer, porque a Sim, caninana, ela é um pouco brava, né? Se ela se sentir ameaçada, ela vai tentar te dar um bote, por mais que ela não seja entendi. venenosa, depois você tem que tomar uma vacina é, Uhum. antirrábica, né? Então, assim, Sim. ai, Gente, isso realmente seria um esporte que eu não faria. Não faria. E Que assim, eu tenho muito medo. E assim, fora cobra, tem outros bichinhos fofos que vocês encontram. tipo o quê? A Caco sempre coloca. Como é o nome daquele bichinho que você colocou esses dias? Ah, não, você está falando do lagarto? É, aquele Tem, lagarto que estava tem fazendo o. coisas. Ah, sim, não, mas ele é bonzinho. Ele é totalmente Aham. É o inofensivo. tio, né? O tio que é o Isso, maior. O tio isso. tem muito. Ó, pra gente que escala, tem muita lagartixa e essas lagartas maiores assim, na parede. Uhum. Então é Ah, comum, às sim. vezes, você tá escalando, uma cair no seu braço, assim, é normal. Gente, até que em casa, um dia eu fui abrir, eu cheguei de viagem, fui abrir a porta do banheiro, caiu uma aqui no meu braço. Aí antes de eu tirar ela, eu tirei uma foto. Ela tava aqui quietinha. Gente do céu, vocês são muito corajosos. Eu não É a tenho essa coragem. natureza se manifestando, gente. É muito Eu fofo. deixo elas manifestar bem longe de mim. Não, eu gosto delas bem longe. Meu negócio é gato, cachorro e tartaruga. Só, só. Chega, tá Sapo, bom. sapo também é um bichinho que eu gosto. Sapo eu Não, adoro. não. Ai, Alguns gente. sapos eu tenho coragem de pegar na mão. Não pego todos porque eu acho que alguns são venenosos e eu não sei discernir quais são os venenosos ou não. Então, o que eu sei que não é, eu pego. Eu dá vontade de pegar na mão, assim, eles são fofinhos. E Só esses não pode cursos, beijar. e esses Ah, cursos que vocês fazem, não só para segurança, né, os itens de segurança, mas também engloba esses bichinhos que vocês podem encontrar pelo caminho? tem curso para isso. No meu curso Ah, não tá. engloba, mas tem. Ah, Tem tá. curso para isso. É porque foi a primeira coisa que eu pensei, não era nem pela segurança. Que a segurança eu jamais ia fazer alguma coisa que, né, que eu não soubesse. Agora, encontrar os bichinhos eu acho que é mais grave. Faz parte, né? Isso que é legal, sabe? Essas surpresas, né? Eu acho, Não. eu falei para minha amiga, eu falei assim, nossa, como eu queria, assim, é uma coisa que eu quero muito. Pegar uma estrela do mar na mão, gente. Assim, eu sou doida pra pegar uma estrela do mar na mão. Assim, eu nunca peguei. E eu vejo foto das pessoas, eu falo, gente, como que eu queria uma estrela do mar. Outra coisa que eu sou doida é com bicho preguiça. Eu falo, "Não, como eu queria ver um bichinho preguiça de perto, assim. Então, assim, eu gosto de ver animais Sim. na trilha. Por isso Ah, que mas seja você uma está cobra. falando de animaizinhos fofos, né? Mas um lagarto, uma Ah, cobra não mas é. eu acho lagartixa fofa. Ela sempre tá Ah, sorridente, você olha pra carinha dela, tá sempre assim. aham. Não, eu dispenso, eu passo para vocês. Ah, E assim, parece-
Geralmente, quando alguém fala para mim sobre trilha, escalada, tal, eu penso sempre assim, num dia bonito, de sol, né? Só que, assim, eu acredito que toda uma preparação e, de repente, cai uma chuva ou uma tempestade. Já aconteceu com vocês? De trilha já. E trilhar debaixo de chuva, tudo bem. Tem trilha que pode ser feita tranquilamente debaixo de chuva, mas escalar não dá. Escalar debaixo de chuva não dá. Se a gente está no meio da via, começa a chover, a gente tem que descer, já montar o rapel e descer, porque não dá mesmo. Isso, sim. Né? Tem que seguir essa recomendação, né? Mas que seja, não, quero me aventurar. Não, é questão de segurança tanto para a Sim, pessoa como para o grupo, né? O entorno mesmo, né? sim, sim. Dependendo da chuva, dá para fazer trilha. Mas depende da trilha também, porque trilha de montanha, onde tem muita pedra, é arriscado escorregar. É. E trilha de cachoeira é arriscado cabeça d'água. Então, assim, tem que analisar cada caso. Eu já trilhei debaixo de chuva. E também tem estação do ano, né? Que você pode fazer atividade. Por exemplo, montanhismo é mais indicado você fazer no inverno. Agora, no verão, a incidência de tempestade do nada, surgindo do nada, é muito grande. Então, assim, você pode estar lá no cume e, de repente, surgir uma nuvem carregada de eletricidade e você está no cume, e você fica exposto, né? Então, você tem Sim. que... Então, é muito perigoso. Eu já fiz bastante montanhismo no verão, assim, especialmente na pandemia, no final da pandemia, quando Uhum. foi liberando, era bem no verão, assim, e a gente ficava sempre preocupado, tentando ouvir som, se a gente ouvia som de trovão vindo do longe, porque aí era a nossa hora de descer, a gente tinha que descer Uhum. rapidamente para não ficar muito exposto. Uhum. E qual dessas atividades assim te dá mais prazer no sentido de estar junto à natureza? Porque eu imagino que ficar penduradinho, né, de cabeça para baixo, sim, no rapel, eu acho que dê mais uma sensação de liberdade do que a própria caminhada, né, do que a própria trilha, né? Ou não? No caso, no meu caso, eu faço escalada, né? A minha Aham. escalada é algo que dá mais prazer porque ela está envolvendo não só a questão da natureza, mas a questão da adrenalina, né? Hum, Então, assim, a gente tem com adrenalina, quando você consegue. Eu não sei exatamente como que acontece essa liberação de hormônio no corpo, mas ela te dá uma sensação maior depois que você termina a atividade de superação, de relaxamento, de tudo mais. uhum. Sem dizer que a adrenalina em si, eu acho que ela vai te viciando com o tempo Sim, também. sim. Uhum. Então, É. você se torna uma pessoa viciada em adrenalina, tem que ter aquele plus, né, Uhum. mas lógico, com responsabilidade. Sim. Mas assim, a escalada para mim é o que me dá essa carga de adrenalina que eu preciso. Uhum. Mas eu gosto de todas as atividades, assim, eu gosto de todas elas, mas se você falar para mim qual que você dá prioridade, a prioridade para mim é a escalada, Uhum. tá? Uhum. Tirando que eu não estou escalando muito agora no verão, porque realmente é difícil por causa da questão do clima que chega no final da tarde ele já muda. Sim, Fica instável, então assim, é uma coisa que fica mais difícil de fazer agora nesse momento. Tem que. sim. Mas quando chega na temporada, você pode ver que a maioria das coisas que eu estou fazendo é realmente de escalada. E assim, por exemplo, aqui no Rio tá uma loucura em relação à mudança de tempo. Aqui em casa, eu estou tentando pintar o muro, né, externo e não consigo há 2 semanas, porque todo dia chove, né? E são chuvas assim, chuvas de verão, né? Chuvas, aquela pancada, tá tudo bem. Teve um dia que eu saí, tava sol, aí eu toda feliz, eu falei assim, vou dar uma saidinha. Eu fiquei presa na rua, numa loja, 1 hora e meia, e só pensava assim, minha roupa está na corda. E aí relaxei e depois voltei, como se nada tivesse acontecido, o tempo super bom. Então, assim, por isso que eu perguntei em relação à segurança, né? De vocês Sim. estarem todos preparados e tal, porque as mudanças de tempo estão muito bruscas agora, né? E uma Sim. outra coisa que me ocorreu é que aqui no Rio
sempre tem alguém perdido na Floresta da Tijuca, sempre tem. Então, assim, sempre tem. Então, assim, não sei para vocês aí, de repente vocês têm uma estrutura diferente, né? Tem opções diferentes que não tenham tantas incidências de ninguém preso e tal, não sei. Eu tô bem ignorante no assunto, tá, gente? É assim, em São Paulo tem lugares que as pessoas se perdem também. Por exemplo, Pico dos Marins. As pessoas se perdem lá, se não for com guia. Tem coisa que não é nem questão do lugar, é questão da irresponsabilidade das pessoas mesmo, de não saber o caminho, se Uhum, aventurar sem um guia e de sim, repente. Porque ainda existe tem gente, eu vejo, que tem gente que tem preconceito com a contratação de guias, sei. entende? Que não quer Aham, contratar, que acha que é um dinheiro jogado fora. sei. Só que assim, a logística, a segurança, é, toda a parte de economia, até de tempo para não ficar perdido, que um guia te Uhum. dá, vale tudo que você paga para ele. Então, assim, Sim, sim. então eu acho importante, se você não sabe, eu não me arrisco, assim, se eu não sei o lugar, se não está bem demarcado, eu prefiro ir com guia, porque senão eu vou ter um gasto a mais de energia se eu ficar perdida e depois tentar ficar procurando o caminho. Às vezes é uma energia que eu não tenho. Sim. Tô cansada demais para ter, aí fica Uhum. confuso, cada vez mais confuso e não consigo sair do lugar. Então, Sim, assim, sim, eu não quero chegar nesse ponto. é verdade. E qual é a faixa de idade, né? Qual a faixa etária das pessoas procurarem esse tipo de esporte? A maioria dos meus amigos tem mais de 30 anos. Eu vou dizer mais, grande parte dos amigos do meu convívio mesmo já passou dos 40. É, Uhum, sim. mas que já fazem há algum tempo. Então, Não, não? não. Por exemplo, eu tenho duas amigas que começaram a escalar, né? Cerca de 2 anos. Uhum. Uma tem 44, a outra tem 51. Então, assim, Nossa. são pessoas recentes no esporte, Uhum. tá? Um dia eu subi o Pico do Louco, a gente estava escalando lá, dando manutenção numa viga, eu tinha uma pessoa ensinando pra gente, Uhum. e as mulheres falando assim, ai, vocês são corajosas, se eu fosse mais nova eu ia fazer. Mas, cara, as pessoas procuram esse esporte, né? E até a trilha mesmo, eu tenho vários amigos que começaram depois dos 30, depois Uhum. dos 30, depois dos 40, não tem idade certa para isso. Se eu for olhar Aham. meus amigos, tudo acima dos 30. Quando você é jovenzinho, você tá em outra fase, você quer saber de É, balada e tudo mais. A galera se desperta para isso depois dos 30. é verdade. E- Não, por isso que eu estou te perguntando. Eu acho que é uma necessidade mesmo, né, de outras buscas, né? A Caco ia falar alguma coisa lá, ó. É. Não, eu fui depois dos 40, gente. Então, Marta, você ainda tem chance, Não cara. tenho, não. Eu tô Sim. quase com Não, 60, minha filha. não, tá bom. Então a gente vai tentar descer a Gávea, tá? Vamos fazer rapé na Gávea, Eu já vai. passei muito dessa fase, não, não. Tô com Mas tem, cara. 57, não dá, não dá. E Lógico, dá. também essa história da cachoeira também, essa coisa não me agrada muito. Mas eu acho muito legal quem gosta. Eu tenho um amigo que ele gosta bastante de trilha. Ele está Uhum. nessa faixa, ele está com 53, eu acho. Mas ele já faz há bastante tempo. E Tem ele. gente que faz há bastante tempo, mas a maioria dos que eu conheço começou depois dos 30, ou às Sim, vezes depois dos sim. 40. Mas eu acho que é essa busca mesmo que você falou no início, essa busca interior mesmo, né, de satisfação pessoal, interior, porque assim, você começou a fazer depois que você foi mãe. Foi com 31, trinta Então, e um anos. eu acho que tem a ver com você tá equilibrando tudo na sua vida, né? Uhum. Tanto o seu lado mãe, como o seu lado pessoa, né? Como o seu lado interno, né? De satisfazer as suas necessidades emocionais até, né? Porque, como você falou da adrenalina, né? A gente precisa, e não assim, a criança caiu e aí a adrenalina vai lá em cima. Não, não é essa adrenalina que a gente está falando, né? É a adrenalina boa, né? É.
Porque assim, até meus 24 anos, eu gostava de balada, igual toda pessoa mais nova, assim, gostava de Uhum. sair, de beber, dessas coisas, de curtir. Mas aí depois eu já não gostei mais dessas coisas, então acabou essa fase. Uhum. Então acaba que você fica no limbo, assim, bom, o que que eu gosto de fazer? Eu já não gosto mais de balada, então o que que eu quero fazer? E mudou Então, muito na sua alimentação? Você ainda bebe ou assim já não te atrai tanto quanto antes? não, eu bebo, mas com muita moderação. Socialmente. Eu não digo nem que eu bebo socialmente, porque é tão pouco que, assim, Aham. é difícil eu beber mesmo, especialmente se eu estiver em atividade. Porque, assim, eu já te falei que eu tenho um problema de repor minha hidratação, né? Sim. E então eu noto que toda vez que eu bebo, mesmo que seja um pouco, na hora de me hidratar, na hora que eu preciso, eu já não consigo mais, eu não consigo repor, fica difícil e às vezes me dá dor de cabeça. Então, Hum, assim, eu evito qualquer bebida alcoólica pelo menos uns 2 dias antes da atividade, assim, interessante. e se a atividade se for tranquila, eu até posso beber depois, desde que eu não tenha nada no dia seguinte muito que me exija muito fisicamente. Bebo Uhum. pouco, não fico mais de ressaca, essas coisas, não bebo para ficar de ressaca, porque na minha idade, se recuperar de uma ressaca é que nem recuperar de uma Ai, cirurgia. para, Fabiola, da minha idade. Para, Fabiola, Não, depois você para. passa dos 30, você Para, beber, Fabiola. você beber para ficar de ressaca, aí você vai recuperar na cirurgia, né? Então, eu não gosto mais, porque, assim, para mim a recuperação total, para eu ficar disposta, demoraria Uhum. pelo menos uns 2 dias. Então, é 2 dias do meu final de semana super valioso que eu poderia estar aí subindo alguma Sim. parede, andando de bike, sei lá, fazendo alguma coisa. Então, eu não faço. Menina, eu não sei andar de bicicleta, acredita nisso? Ai, antigamente eu achava que todo mundo sabia de andar de bicicleta, menos eu, mas hoje em dia Não eu tem sei que que muita usar. gente, duas coisas, né? Nadar e andar de bicicleta. As pessoas meio que não falam sobre isso, né? Nadar eu sei, depois dos 30. Depois dos 30 eu fiz natação, mas andar de bicicleta realmente, para mim é bicicleta, né? Porque eu sou velha. Assim, é engraçado que eu não tenho equilíbrio. Embora eu seja balança Libra, eu não tenho equilíbrio. Assim, eu já tentei, mas eu não consigo. Assim, eu tenho uma dificuldade de equilíbrio. Mas eu acho muito legal. É uma sensação de liberdade, né? É Uhum. muito, é diferente de moto, né? Muita gente associa, mas eu acho que é diferente. É mais natural, eu acho, né? Porque você está se movimentando, né? Na moto, não, né? Na moto tem uma máquina ali, né? Sim. E é, tem isso. Eu conheço várias pessoas que não sabem andar de bicicleta, né? Parece Conheceu que é mais uma normal. hoje. É, mais uma. Também não E sabe? eu aprendi Ah, ano passado, tá? ah, é? Eu também não sabia. Eu tive que aprender na força do ódio. Eu só sei a ergométrica. Eu só sei a bicicleta ergométrica. Quando eu quebrei o tornozelo no ano passado, o primeiro esporte que eu pude voltar era a bike. Mas assim, não é porque eu podia voltar, é que o médico falou que eu podia, o pedal, o movimento do pedal era muito bom pro tornozelo. Hum. Aí eu comecei a andar de bike, né? Aí o fisioterapeuta falou assim: não, não é essa bike, Fabiola, é ergométrica. Você vai zoar todo o pé de novo. Falei, não, eu Então não gosto de eu ergométrica. quebrei esse ano, eu quebrei em abril, mas eu não corro esse risco de errar nessa interpretação, viu? Eu errei de propósito. Eu falei assim, não, dá. E pior que quando eu ainda estava em recuperação, até eu tava fazendo fisioterapia ainda. Uhum. Eu estava andando de bike e caí, que eu tenho mania de frear na descida com o freio da frente. Aí a bicicleta sempre capota, o freio de trás, o pneu de trás vai para cima, né? Aham. Eu caí, mas na hora eu pensei assim, não põe o pé no chão, não põe o pé no chão. Então eu joguei a outra perna com tudo no chão para preservar a que estava operada, sabe? Ah, você teve que operar. Eu fiz 2 cirurgias quando eu quebrei o Nossa, tornozelo. É. nossa, eu não precisei de cirurgia, Não, eu mas esses precisou. dias tem doído um pouco. Eu não precisei, mas, nossa.
ficou Eu muito feio. coloquei, eu coloquei bastante coisa aqui. Aqui tem 2 placas, 7 pinos e um fio segurando tudo. Mas como é que você fraturou? Escalando, foi num festival de Ah, boulder, só que era uma modalidade sem equipamento de segurança. Eu caí com um pé no vão entre 2 colchões, porque o que amortecia a gente eram os colchões. E aí eu quebrei em vários pontos, assim, uma fratura bem crítica mesmo, a fratura de quem cai de pé, né? Cai de 2,5 metros de nossa. altura. E fiquei 6 meses sem poder escalar. Voltei a escalar por 6 meses. Hoje eu sou a moça da previsão do tempo. O tempo vai começar a fazer frio, eu já tô sabendo o que é que dói. Imagino, Chupa imagino, pô. Maju, né? Chupa Maju, porque eu É, já sei que o é tempo vai fechar. verdade. É, porque, É, assim, eu nem sinto tanto, não, mas esses dias me incomodou um pouquinho. E teve uma mudança brusca aqui. Mas eu, graças a Deus, eu fiz 30 sessões de fisioterapia e, nossa, não aguentava mais fazer fisioterapia, né? Ah, E foi bem difícil. Fiquei na cadeira de roda, com muleta, enfim, foi brabo. Imagino o seu caso, né? Que precisou de cirurgia, o meu não. é, foi um, E pelo foi que um você período ruim. falou, pelo que você falou, foi uma queda bem feia, né? Foi. Mas sabe, eu até não ligo muito porque eu precisava parar esses 6 meses aí para dar uma Uhum. pensada nas coisas e até fiz um post sobre isso que eu acho que eu aprendi bastante. Eu Exatamente. voltei como diz meus amigos, com mais sangue nos olhos, assim, de algumas coisas, então foi bom, assim, eu não vejo nada. Na hora você passa o sufoco, o perrengue, É, tudo, mas não vejo nada como muito ruim, não. Se você tiver uma cabeça mais aberta, eu acho que qualquer situação ruim dessa ela deve, né? Ela não pode, ela deve servir de aprendizado. Ela sempre vai ter alguma coisa ali para te mostrar. Então, assim, eu não vejo com maus olhos, não. Acho que se não tivesse acontecido isso, eu não teria a visão de algumas coisas que eu tenho hoje, sabe? Então, perfeito. Exatamente o que eu parei, eu como terapeuta, né? Eu falei assim, caramba, por que que aconteceu isso comigo? E, na verdade, eu tive algumas respostas, né? Você para, né? Você está naquele ritmo, você não para nunca, e aí e dizem, né, que o tornozelo ele exatamente tem essa função, né? Quando você quebra, né? Quando você fratura, ele tem exatamente essa função de te parar para você pensar, né, sobre a sua vida, sobre o que está acontecendo, sobre o que está ao seu redor, o que, que realmente tem importância, né? E comigo foi assim também, foi exatamente o que você falou. Foi sofrido, mas foi importante para eu rever algumas coisas na minha vida, né? Pesar algumas coisas, né? É bem isso. sim, foi essencial, assim. Eu acho que Sim. essas coisas, assim, que acontecem são boas. Então, você passa sufoco, eu sofri bastante, que eu tive, né, 2 cirurgias e tudo mais, a recuperação. Sim. Então, mas eu fiz algumas trilhas até de muleta, porque eu não conseguia sossegar. Sério? Fiz assim, mas fiz pouco, né? Em vista do que eu estava fazendo antes, fazer direto, foi 2 trilhas de muleta para uma cachoeira, né? Uhum. Com a ajuda do meu namorado e tudo mais. Mas assim, é que eu precisava um pouco desse contato, não poderia ficar sem ele Sim. o tempo todo. Mas foi bom, voltei mais rápido do que eu imaginava, porque eu pensei que esse ano ia ser bem devagar para mim no montanhismo, eu ia acabar fazendo poucas escaladas. Eu fiz muitas escaladas, fiz muitas Uhum. mesmo, mais do que eu imaginava, superou muito as minhas expectativas. Eu acho Uhum. assim que eu fui recompensada. O tempo que eu fiquei parada, Sim. fiz tudo agora, sabe? E é bom você estar falando isso, né, para quem está passando de repente, né, pelo que a gente passou, né, de conseguir visualizar como uma coisa que vai te trazer reflexão, né, e não você tomar como uma coisa ruim, né, que aconteceu com você, que você não merecia e blá blá blá, né? E não, você para, pensa.
analisa o que você está tirando de bom desse período, né? Que obrigatoriamente você está parada, né? E eu acho que isso é muito importante. E me fala como é que é a relação do seu filho com o montanhismo, com as trilhas. Ele curte, não curte? A criança é tudo muito simples, né? Porque É. durante o caminho você tem muita coisa que é muito atrativo para a criança. Por exemplo, você tem galhos, você tem pedras, você tem plantas, flores e tudo mais, e criança gosta disso. Então dá para você ir distraindo a criança com isso, né? Por exemplo, quando eu fui, meu filho tinha quase 4 anos, não, ele tinha quase 5 anos, quando eu levei ele para fazer uma trilha há quase 4 anos, vai, sei lá, 4 ou 5 anos, para fazer uma trilha lá em São Tomé das Letras. A gente tinha escalado lá e depois a gente ia fazer uma trilha para um canyon, 4 km de trilha. Eu só dei colo para ele para ele não passar dentro da água, Uhum. né? O resto ele foi andando sozinho, a gente falava que eram os desafios. Tinha uma parte que tinha muito cacto, eu falava, vocês querem agora o desafio dos cactos. Aí depois tinha uma parte que tinha muita pedra. Ó, filha, agora é o desafio das pedras. Olha, filha, agora tem os rios passando, você não pode pisar na pedra molhada. E assim vai. Aí foi, fez todo o trajeto. Tá certo que na hora que entrou no carro, ele dormiu, assim, já capotou. Mas ele fez todo o trajeto sem precisar de colo, nem nada. É que às vezes a gente não tem paciência de distrair uma criança, Sim, né? sim, sim. Mas se eu falo isso porque eu também tenho essa dificuldade. Mas se a gente Uhum. pega um pouquinho com paciência, que a gente sabe, 4 km, tem que fazer esse menino andar 4 km. Aí você vai distraindo ele, no Sim. final das contas ele gosta, lembra depois e Sim, tudo. sim. E é um exercício para você também, né? Como mãe, né? Como educadora, né? Porque, na verdade, você vai estar ajudando a ele a ver as coisas não como uma coisa simples, né? Mas como uma coisa importante. Aquela pedra, né? Aquelas plantinhas que ele viu ali. Eu acho que é muito mais do que um exercício físico, né? É um exercício de emocional mesmo, né? E com certeza ele vai lembrar de muita coisa, né? Para uma criança de 6 anos, ele já fez bastante coisa, porque eu já fiz bastante viagem com ele, assim. Uhum, Ah, já fiz bastante trilha com ele. Quando tá só eu e ele mesmo, que não vai nenhuma amiga minha junto, eu uhum, contrato guia para não ter aquela questão de às vezes eu me machucar e, e, sim, e ele ficar sozinho, alguém tem que pedir socorro, é prudência, né? Essas sim, coisas. Então, sim, assim, aham. eu levo sempre alguém, mas ele já fez de tudo, assim, já viu cachoeira, já viu montanha, é, de tudo ele já fez um pouco, já escalou comigo. Então, ele é uma criança que tem bastante vivência. E o legal é que ele fala de mim com certo orgulho. Quando alguém fala que sobe o monte, minha mãe escala, entendeu? Ele fala, minha mãe sobe até as nuvens e tal. Ele fala essas coisas assim. Então, Ah, legal. Porque é, assim, é um diferencial, né, dos coleguinhas, né? é, Né? Porque apesar de você ter uma profissão normal, entre aspas, né, o lazer é diferente das outras mães, né? é mesmo, isso é verdade. Nossa, todo final de semana é uma, sabe, novidade, é um local diferente, um lugar diferente, vistas diferentes. Gente, as suas fotos são maravilhosas. Obrigada. E como é que É. vocês se conheceram? Eu fui fazer um rapel e a Caco tava, né? Na época eu Ah, ainda Ai, praticava o gente. rapel. Hoje em dia eu não pratico mais o rapel por questão de que tá na escalada, né? E tudo mais, você acaba se envolvendo mais com a escalada. Mas o rapel, existe dentro da escalada uma rixa do pessoal da escalada com o rapel, mas o rapel ele me ajudou muito a superar a questão da altura. Então, quando eu entrei uhum, para escalada, eu já não tinha, a questão da altura não me pegava mais. Mas eu tive vários amigos que começou na escalada e a altura pegava. E hoje eles uhum. falam mal do rapel. Eu falo assim, gente, sabe porque aquele medo que você tinha no começo, se você tivesse praticado o rapel, você não teria, entendeu? Então, assim, É. a gente conheceu no rapel, a gente foi fazendo Ah, um rapel legal. numa ponte, né, Caco? Acho Isso. que foi numa ponte. Era uma ponte. Aí eu Assim, acho que eu lembro, já tem um então, tempinho. A Caco Já. de vez em quando coloca, né, as é, fotos.
Já faz um tempo mesmo. Ah, que Ah, mas foi legal. muito legal. É. É porque eu acho que assim, o legal desse tipo de atividade é que, ao mesmo tempo que é individual, né? Você conhece pessoas que gostam da mesma atividade, né? Meu ciclo de amizade, ele mudou bastante, assim, desde que eu comecei a praticar esse tipo de amizade, de atividade. Quando eu Uhum. comecei, eu não conhecia absolutamente ninguém que praticava essas coisas que eu comecei. Absolutamente ninguém. E Eu como é que fiz você sozinha. chegou lá, então? Não, eu procurei na internet um grupo que fazia. Olha. Então, eu não conhecia ninguém que fazia. Aí eu fui fazer um rapel pela primeira vez, fiz na Ponte da Sumaré, depois fui fazer o rapel lá no DIB. E aí o mesmo grupo vendia trilha também. Aí eu já fechei a trilha. Também ainda não conhecia ninguém, porque o pessoal que vai para o rapel não ia para trilha, né? Geralmente não é a galera que vai para trilha. E aí comecei, aí foi fazendo amigo, fazendo amigo, fazendo amigo. Hoje, meu, tirando a galera do trabalho, né? As pessoas que mais me cercam, assim, que estão no meu círculo de amizade mesmo, são pessoas que praticam esse tipo de atividade, assim. Você muda totalmente o meio que você tá, né? Porque Sim. surgem outras pessoas, pessoas que gostam da mesma coisa que você. Hoje eu só conheço esse tipo de gente. Mas Então, né? Porque aham. muda a rotina, né? De alimentação, você falou que não bebe mais praticamente e tal. Então, assim, muda muito, né? As Ontem eu bebi, por prioridades. exemplo. Ontem eu bebi, mas Uhum, foi pouco. Porque eu cheguei de viagem e eu cheguei cansada, bebi um pouquinho, foi bom para dormir. aham. Mas E na assim, alimentação, você tem uma alimentação rígida para fazer esse tipo de atividade? Não. rígida não. Mas ela é bem melhor do que no meu passado. Com certeza ela é bem melhor. Porque Uhum, hoje eu me permiti comer mais doce, sabe? Mas geralmente eu não me permito comer muito doce, essas coisas assim, não. uhum, Então, na maioria dos dias, eu fico de dieta. Assim, uma dieta que eu falo é a dieta, assim, é comer legal, sabe? Comer comida normal que a nutricionista passa, que é arroz, carne, salada, legumes, essas coisas, é o que eu mais uhum. faço. É, como às vezes eu não gosto muito de ficar comendo, às vezes eu não consigo suprir tanto com carne, essas coisas assim, porque comer carne demais também às vezes é enjoativo, você não consegue. Uhum. Aí eu vou suprindo com whey, com outros é, Suplementos. suplementos que o Uhum. nutrólogo passa, que eu também faço um acompanhamento com o nutrólogo. Então, Sim. tudo isso. Porque imagino que para você fazer essas atividades não seja tão simples assim, né? Precisa de um acompanhamento no sentido de alimentação, de força, né? Porque você é magra, mas você é forte, né? Precisar, não precisa, mas acontece que automaticamente, quando você vai entrando para essas atividades, você vai querendo mudar todo o seu estilo, assim, você vai Uhum. mudando. É com o tempo, né? Acontece, não é que no começo, quando eu comecei, já mudei. Não, essas coisas, Sim, elas são graduais. sim. Porque quando eu comecei, eu nem fazia musculação, nem nada, não fazia treino. Você vai identificando, por exemplo, cada vez que eu vou. Tem trilhas que eu faço que demanda muito de preparo. Então, o que que você faz? Você vai começar a fazer preparação para isso, você vai começar a Uhum, treinar mais, você vai mudar sua alimentação, às vezes você vai ter que emagrecer para poder uhum. fazer e tal. Então, assim, a gente dá uma preparada, porque a gente sente a necessidade, né? Não é porque Sim. se você não fizer, você fica limitado, às vezes, de fazer alguma coisa. Isso é Não, fato. e você falou que você trabalha em home office, né? Então, fica muito tempo sentada, né? Então, assim, isso é complicado também para o final de semana você, né, fazer outras atividades, né, completamente que você precisa, né, de uma agilidade, né, de outros fatores, né? É, precisa de uma sequência, né? Não é só no final de semana, né? Que você vai precisar dessa agilidade, né? É um preparo constante, assim, é um preparo constante mesmo. Ainda mais porque todo ano, assim, eu tenho
eu tenho uma coisa comigo que no final do ano eu já traço o que que eu vou fazer de cume. Não que eu consigo traçar todo o meu ano, mas eu falo Uhum, assim, esse ano para mim é importante subir tal e tal coisa, assim, já deixo mais ou menos é, pronto o que eu quero fazer, o que eu tenho de meta, né? uhum. Então aí eu já me planejo para isso. Por quê? Porque eu realmente tenho que me planejar fisicamente para aquilo, Sim, né? sim. Senão, se eu Uhum. não fizer isso, eu não consigo. E aí, depois vai surgindo mais coisas, a gente vai colocando. Mas as coisas críticas eu tenho planejado. Bom, ano que vem eu já tenho algumas coisas em mente. Então, mas eu vou bater o martelo mesmo só no final do ano, quando eu for falar assim, ah, beleza, é isso aqui mesmo, e o ano que vem faço isso, né? Mas Então aí eu vou você é começar a bem treinar. programadora mesmo, hein? Não, uhum. É muito engraçado, porque você estava falando, eu estava aqui. A gente não consegue separar as coisas, né? Uma vez programadora, sempre programadora, né? Então, é o raciocínio, eu sempre falo. Eu estudo numerologia, então, assim, você já olha, o seu raciocínio já vai, né? Né? Você não é uma coisa, você é outra, né? Na verdade, você são várias coisas dentro de você. Então, assim, até para você fazer esse trabalho, né, essa atividade, você tem todo um raciocínio e uma programação, né? Então, a programadora está junto da atleta, né? Porque você vai organizando o que você quer e tal, né? E essa coisa de se programar é muito importante, principalmente para um atleta, né? Eu sempre fico pensando, né? As pessoas falam, nossa, a pessoa se prepara 4 anos para se apresentar nas Olimpíadas, por exemplo, né? E é aquele minuto, e ela se prepara 4 anos, né? E todos os dias, né? Então, assim, é um raciocínio, né? E que se a pessoa não fizer aquilo, ela não consegue, né? E são 4 anos, é muito tempo, mas é necessário, né? Às vezes a gente tem uma dificuldade de entender que para você alcançar alguma coisa em 4 anos, você precisa ter uma rotina diária para você alcançar aquilo, né? Isso é verdade. A questão é que nem todo mundo faz esse planejamento anual, tá? Sim. Dos pontos mais críticos, assim. Ah, o que que eu tenho que fazer no ano? Mas eu faço por questão de que tem muita coisa no Brasil que eu quero conhecer. Então, assim, eu Uhum, preciso me planejar. Eu não posso simplesmente deixar a vida me levar, tipo assim, vou relaxar aqui, o que der para fazer eu faço. Não, uhum, se você for pensar que, Fabíola, como é que tá seu final de ano? Meu final de ano, tirando essa que eu consegui encaixar, porque por causa dessa questão que aconteceu dos filhos, uhum. é, o restante estava tudo planejado. Então, assim, eu realmente estou com o final, até o final do ano tá tudo planejado, eu não tenho agenda. Tipo, quando eu falo para os outros, eu falo assim, Fabíola, dá para a gente ir em tal lugar? Eles falam assim, gente, eu não tenho agenda. Eles falam assim, ai, que chique, eu não tenho agenda mesmo. Então, assim, tem Mas coisas. isso é muito difícil, porque as pessoas são muito imediatistas, né? Elas não se planejam, né? E isso no exterior é muito comum. Eu tive um amigo na época que eu estava fora, e ele falou assim: Ah, daqui a, sei lá, 3, 4 anos eu vou te visitar no Brasil. Que assim, aí eu, né? Mas assim, é tudo muito, muito programado. As pessoas têm, lá fora, eles têm esse hábito, né? Aqui a gente não tem. É tipo, fez sol, aí eu, né, vou viajar, não sei o quê. E lá fora não, eles é a longo prazo, é 3, 4, 5 anos. Então, assim, não é comum, né? Nem o seu raciocínio, nem você sendo uma programadora não é um raciocínio comum, né, da gente encontrar nas pessoas, né? É, e assim, tem coisa para o ano que vem, por exemplo. Se for olhar, tem coisa até março do ano que vem, que vai, não todos os finais de semana, não está estruturado todos os finais de semana até março do ano que vem. Mas até o Aham. final do ano, desse ano, tá. Então,
Aí depois entra janeiro, o que tem para fazer em janeiro, depois tem o que entra para fazer em fevereiro e março. Aí depois disso começa a temporada de montanha. Aí vai ter os meus planejamentos do ano, porque aí eu preciso subir os picos que eu programei. Aí então, assim, por exemplo, agora a gente já está há uns meses marcado isso, e agora que a gente começou a ver essa questão, porque já falta um mês. Eu mais uma amiga, a gente vai fazer uma road trip pelo sul do Brasil, né? A gente vai Uhum. passar pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então a gente vai fazer uma viagem que vai fazer algumas coisas nesses lugares. Então eu escrevi todo o roteiro, passei para ela do que tinha vontade de fazer, do que eu tinha vontade de fazer. Ela não conhecia muita coisa no sul, falou assim, nossa, eu nunca imaginei ir para o sul, o que tem para fazer lá, né? Mas como eu Uhum. acompanho muita gente no Instagram aqui, eu vi que, e também já fui para o sul, né? Uhum. Eu vi que tem lugares assim incríveis e eu tenho uma lista gigante lá que eu não vou conseguir cumprir nessa viagem, então vou ter que voltar depois. É, então, eu passei o roteiro, então o roteiro está tudo planejado. Aí ela cuidou de outras questões e agora eu tenho que reescrever o roteiro com todas as respostas que a gente já tem para só finalizar e deixar tudo pronto para quando a gente for viajar. Detalhe, a gente vai ter que imprimir o roteiro, porque são 8 dias e assim, são muitos lugares, então tem que ficar organizado, senão a gente perde Sim, tempo. E a gente sim, não tem sim. tempo para perder, né? Sim, sim. Caco, então a gente deu muita sorte de conseguir fazer esse podcast com ela hoje, né? Com Porque ela é certeza, muito gente. requisitada. Demais! Fantástico! Vamos, todo final de semana, assim, ela tem evento, tem e atividades, né? Então não fica naquela assim, rotina. Sim. Então, vamos, cada dia da semana é uma novidade. E Esse foi o com único final de semana do ano, Caco, que eu não emendei, tá? O uau! feriado. Foi o único. Gente, fantástico isso! Ai, Fabi, nossa, gratidão mesmo. É, Muito, muito, a muito, muito gente adorou, obrigada. muito É. legal, assim. Para mim, É, que não sou desse mundo, né, de Você vocês, ficou, eu você ficou adorei. empolgada, Marta? Não, não. Depois que ela Ah, falou da água gelada e do lagarto e da cobra, não, não, não. não, Entusiasmada com a história de vocês, mas parou por aí. não. Eu vou te convencer, não se Não, preocupe. não, 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 não. E, aliás, a gente só deixa claro aqui que a Ninete não está aqui hoje porque ela está de folga de novo. É, Isso. é porque geralmente somos nós três e mais o convidado, né? E hoje a Ninete está fora de órbita hoje, excepcionalmente, né? E Não, hoje a gente não vai ter mimo para ela? não, hoje não vai É, ter, mas assim, só vai ter quando eu postar lá no Instagram, tá? é, Que porque no sempre tem. lançamento. Ela já sabe Eu que tem mimo. sempre o mimo? Não, que eu não falei para ela ainda, mas estou Ah, então vai ser preparando. surpresa. Então vai ser surpresa. É, a Depois eu gente, mando a vídeo. Caco sempre faz um mimo, né? Então vai ficar te devendo. Só porque foi meio que em cima da hora, mas a gente deu sorte por conta, né, da agenda apertada dela, né? Incrível. Ai, Ai, muito Fabi, nossa, legal, muito, gratidão mesmo. Meu foi assim tão empolgante, pode ter certeza. Meu, ela vai voltar com mais com novidade certeza. ainda, porque ela já programou já para o ano que vem, né? Mais que É, ela é programadora, gente. Então, é. Quando ela tiver uma folguinha, né, ela vai trazer mais as novidades. Depois da viagem do Sul, que com certeza vai ser incrível, né? E já tem data? Tem. É? Falta exatamente um mês. Dia 14/12 a gente vai sair daqui e já vai direto para o Rio Grande do Sul, onde a gente vai começar a fazer os roteiros subindo Aham. até chegar a Gente, eu São fiquei Paulo. apaixonada pelo Sul. É incrível. Apaixonada. É, eu fiquei em Três Coroas. Fiquei muito apaixonada. Eu fui lá, eu visitei os canyons e fiz uma trilha por baixo dos canyons, Uhum, mas eu não fiz a trilha que eu queria, a trilha uhum. do Rio do Boi. Dessa vez vai rolar a trilha do Rio do Boi, vai rolar passeio de balão nos Olha, canyons, vai com rolar muita bastante foto, coisa. né? Com muita Muita foto. foto, claro. Ah, então. Aí você volta para contar tudo pra gente. Se Conto, Deus pode quiser, só deixar. vai ter coisa legal para contar pra Vai. gente. ai, fantástico. Eu vou colocar que tem gente que gosta de acompanhar no Instagram, da mesma forma que
eu encontro inspiração em algumas pessoas que viajam para depois traçar meus roteiros, algumas pessoas fazem isso também, né? Sim, sim. Então, eu vou acabar compartilhando tudo lá, né? Uhum. E vai ser legal, assim, vai ser muito Vai, legal com mesmo. certeza. Vai ser uma primeira viagem nesse estilo, assim, de carro e subindo e tal. E é uma coisa que eu quero fazer todo ano. Isso aí eu quero Aham. realmente fazer todo ano. Ai, legal. A Caco vai colocar na descrição, então o pessoal que quiser te acompanhar vai ter essa oportunidade. E a gente também vai estar te acompanhando, tá? Ah, Sim, Torcendo para que dê tudo certo, que você consiga alcançar tudo que você programou, vai isso. dar tudo tá? certo, sim. Ai, amei, tá? Ai, Obrigada, obrigadão gratidão mesmo, por ter viu? Obrigada, gente. participado, a gente amou, né? É uma coisa completamente diferente do que a gente já fez até hoje, né? A gente tem trazido terapeutas e coisas diferentes, mas hoje realmente a gente se superou, né? Muito, muito mesmo, amei. E com certeza, na volta dessa viagem, a gente vai querer que você volte para contar tudo pra gente. Pode deixar, gente. Tá Obrigada bom? pelo convite, tá? Nada, a gente que Obrigadão. agradece, tá bom? Um beijo Obrigadão, grande, beijo, tá? viu? Tá? Tudo de bom e boa viagem. Tá bom, Boa obrigada, viagem. gente. Tchau. Divirta-se. Tchau.